Bom, pessoal, então até o vídeo anterior, nós começamos a discutir algumas habilidades interpessoais que são importantes para um gerente de projetos e eu questionei vocês sobre quais habilidades interpessoais são mais importantes para um gerente de projetos. Então, entre as habilidades interpessoais mais importantes estão comunicação, liderança, motivação, negociação e gerência de conflitos, a capacidade de influenciar alguma coisa na organização, como eu falei para vocês, em alguns momentos o gerente de projetos tem que ser capaz de negociar recursos para o seu projeto, né, trazer algum profissional especialista para algum determinado momento no projeto, além da habilidade de resolução de problemas. Bom, o PMBOK ele define também que entre as áreas de especialização necessárias para a equipe de gerenciamento de projetos estão os conhecimentos e habilidades em gerência geral. Isso inclui aí conhecimento de marketing, contabilidade, compras e aquisições, contratos e legislação comercial, fabricação e distribuição, logística e cadeia de abastecimento, planejamento estratégico, tácito e operacional, uma vez que o projeto tem uma interface com a parte estratégica da organização. Isso não quer dizer que o gerente de projetos tem que ter todo esse conhecimento, mas de uma maneira geral a equipe de gerenciamento tem que ter pessoas com esse tipo de habilidade. Bom, é necessário também que a equipe de projeto tenha um entendimento do ambiente no qual o projeto está inserido. E quando eu falo em ambiente no qual o projeto está inserido, eu me refiro ao ambiente físico, né? Por exemplo, se você tem uma empresa e essa empresa está localizada numa região sujeita a enchentes. Então, talvez fosse interessante manter um backup dos dados dos seus projetos em numa outra região, talvez na nuvem, entendeu? Para evitar esse problema de enchente, de estragar todos os computadores, vocês perderem as informações do projeto, porque assim, projeto de software que a gente tem é informação, basicamente, né? O que mais? O ambiente internacional político, ainda que seja um ambiente local político, cada estado, se você desenvolve um sistema comercial, cada estado tem um percentual de imposto, tem um conjunto de imposto distinto. O que mais? O ambiente cultural e social no qual o projeto está inserido. Parece que é algo muito pequeno quando eu falo de ambiente cultural e social, né? Mas alguns termos, algumas palavras, ou até mesmo o fuso horário de uma região para outra no Brasil é diferente. Você marca uma reunião, por exemplo, com um profissional que está atuando de repente em Recife ou em qualquer estado do norte, muitas vezes existe uma diferença de fuso horário, então isso pode gerar uma falha de comunicação. A própria língua é natural para a gente desenvolver projetos com empresas de outros países. A própria língua pode ser uma barreira e é importante você entender o ambiente então cultural e social no qual o projeto está inserido. Então aqui eu coloquei algumas coisas, né? Ambiente cultural e social, características econômicas, demográficas, educacionais, étnicas, etc. Ambiente internacional político, familiarizar-se com as leis e os costumes internacionais. Obviamente, eu estou me referindo aqui ao país no qual o projeto está sendo desenvolvido. Ambiente físico, conhecer a ecologia local, a geografia física que podem afetar o projeto. Então, tudo isso eu já discuti no slide anterior. E, por fim, entre as áreas de especialização necessárias para a gerência de projeto estão o conhecimento das normas e regulamentos da área de aplicação no qual o projeto está inserido. Então, especificamente, por exemplo, de maneira genérica inicialmente, conhecer os regulamentos da área de aplicação, tais como, se você está trabalhando no setor automotivo, com certeza vai ter um conjunto de normas, ISO, por exemplo, para o setor automotivo. Se você está trabalhando no setor químico, vai ter um conjunto de normas para essa área. Especificamente para software, é necessário que você conheça, por exemplo, modelos de referência para melhoria de processos de software, MPSBR Software, CMMI Software, ou MPSBR Service, CMMI Service. Se você trabalha com infraestrutura de TI, o ITIL. Se você está trabalhando na parte de governança de TI, COBIT.
Desculpe, ITIL, ICMMI Service e MPSBR Service, são todos para infraestrutura de TI, para serviços, etc. Se você está trabalhando em gerência de projetos, PMBOK, Scrum, RUP, UML, são todos padrões ou normas ou regulamentos específicos da área de software. Então, mesmo que você não conheça aprofundadamente essas normas, é importante que você saiba pelo menos para que elas servem, tá? Minimamente para que elas servem. ISO 12207, ISO IEC 15504 e por aí vai. Bom, eu gostaria que vocês percebam que os exercícios que eu estou dando são sempre continuação dos exercícios anteriores. Então, dos projetos que vocês identificaram nos exercícios anteriores, eu gostaria que vocês tentassem identificar a causa da falha desses projetos, se eles falharem em decorrência da falta de algum conhecimento ou habilidade identificado anteriormente, tá? E se sim, quais foram eles? E os projetos que ainda não foram executados, se eles necessitam de algum conhecimento ou habilidade especial, e se sim, quais são esses conhecimentos? Essa questão vai ser discutida em classe, ok? Bom, então nós discutimos uma série de conceitos a respeito de gerência de projetos. O objetivo da aula a partir de agora é apresentar o PMBOK e os primeiros capítulos do PMBOK. Então, inevitavelmente, a gente vai voltar a discutir alguns conceitos sobre gerência de projetos também. Tá? O PMBOK, o título dele é Project Management Body of Knowledge. Ele é o livro que descreve todo o conhecimento inerente à profissão de gerente de projetos. Tá? Então, ele foi desenvolvido pelo PMI a partir da década de 60, mas a primeira versão mesmo do PMBOK, se eu não me engano, é de 1995, 90 e alguma coisa. O PMBOK ele identifica e descreve, como eu disse, o conhecimento e um conjunto de práticas, ou seja, de processos, de ferramentas e de técnicas que são aplicáveis na maioria das vezes, na maioria dos projetos. Então existe um grande consenso da comunidade de gerência de projetos quanto à utilidade desse padrão de gerenciamento de projetos. Os processos do PMBOK eles estão organizados em duas visões, tá? Em duas maneiras diferentes. Uma são os grupos de processo e outros são as áreas de conhecimento. Eu vou discutir isso com vocês nos próximos slides. Existem uma série de áreas de conhecimento, mas 3 áreas de conhecimento são consideradas muito importantes e diretamente relacionadas uma à outra. Isso significa que uma alteração em uma delas possivelmente vai impactar em outra área. Né? Essas áreas de conhecimento são conhecidas como restrição tripla, tá? Especificamente essas. Ou trinômio sagrado, enfim, vocês vão encontrar várias definições na literatura. O fato é que o escopo do projeto, ele normalmente vai influenciar, uma alteração de escopo pode influenciar o prazo da execução do projeto e o custo do projeto. E, na verdade, não só esses dois, mas, eventualmente, se você altera o escopo e tenta manter o prazo e o custo, você pode impactar numa quarta área de conhecimento. Tá? Por exemplo, eventualmente, se você altera o escopo, como eu falei, tenta manter o prazo e o mesmo custo, você pode pecar na qualidade. Então, existe uma evolução desse trinômio e não está relacionado só com qualidade. Na verdade, todas as áreas de conhecimento do PMBOK, na última versão são 10 áreas de conhecimento, elas são impactadas uma pela outra. Tá? Aqui tem 9 áreas de conhecimento, eu não coloquei aqui a área de conhecimento de gerência de stakeholders, que é uma evolução da última versão do PMBOK. Bom, o fato é que, como eu falei para vocês, existem várias áreas de conhecimento e dentro de cada área de conhecimento do PMBOK existe um conjunto de processos. Esses processos eles são compostos por entradas, que são documentos ou itens documentáveis que vão sofrer algum tipo de ação dentro do processo. Eles possuem sugestões de ferramentas e técnicas, que são mecanismos aí que são aplicados às entradas responsáveis pela geração das saídas, e a saída que é o resultado final da execução do processo mesmo. Tá? E os processos eles são ligados então através dos resultados que eles produzem.
Então, a saída de um processo normalmente pode ser a entrada de um outro processo. Então, essa é a definição de processo. Aqui eu coloquei um exemplo de um processo, tá? O processo coletar requisitos, ele é composto pela entrada proposta técnica, tem os requisitos do cliente, ele pode ser composto também por um documento de visão. Você pode ter templates de proposta técnica aqui dentro, tá? Como entrada também. Como ferramentas e técnicas, a gente tem todas as técnicas para extração de requisitos, entrevista, questionário, JAD, prototipagem, entre outras técnicas. E uma das principais saídas desse processo de coletar requisitos é o documento de requisitos, tá? O PMBOK, ele é um guia para vocês, ele é como se fosse um framework, tá? Não significa que você vai utilizar todas as ferramentas e as técnicas propostas no processo, nem que você vai utilizar todas as entradas, nem que você vai gerar todas as saídas, tá? A ideia por trás do PMBOK é que ele seja customizável para o contexto, para o tamanho do projeto do qual você está executando. Então é importante destacar isso. Ninguém executa um projeto seguindo absolutamente tudo que está no PMBOK. Pelo contrário, não só os processos, como as entradas, as ferramentas, as técnicas, as saídas, elas devem ser customizáveis para que isso reflita o tamanho, a dimensão do projeto que você está executando. Ok? Então, até a penúltima versão do PMBOK existiam 9 áreas de conhecimento e 44 processos, todos eles distribuídos em 5 grandes grupos de processos, que são iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e fechamento. Atualmente passaram para 10 áreas de conhecimento na última versão e eu não sei dizer exatamente quantos grupos de processo existem, mas isso também não é tão relevante. Então finalizamos aqui o terceiro vídeo da primeira aula de gerenciamento de projetos. Existem alguns exercícios para vocês fazerem. Um abraço e até a próxima.